Olá, amigos e amigas da TV Humana. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu estou aqui com meu amigo Curi. Tudo bem, Curi? Tudo bem, Francisco. Como vai? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, o meu amigo Curi, ele é um profissional especializado numa área chamada franquias. Então, para quem conhece esse mercado, sabe que é um mercado milionário, não só no Brasil como no mundo todo. E hoje o Curi está aqui conosco para contar um pouco da sua história e contar um pouco desse mercado. Tá certo, Curi? Tá certo. Bom, Curi, então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é assim: o que te levou a trabalhar com franquias? Qual a sua formação profissional e há quanto tempo você trabalha com franquias? Na verdade, não é uma pergunta só, são várias perguntas, mas elas estão diretamente ligadas. Certo, Francisco. Eu comecei a trabalhar em 1984. Bastante tempo, hein? Bastante tempo mesmo. Eu sou formado em administração hoteleira, com especialização em franchise, e o que me levou a trabalhar no mercado de franquias foi primeiro pelo interesse mesmo do segmento, e também porque na época, foi uma oportunidade de trabalho, né? Ou seja, eu comecei no segmento de alimentação, e hoje atendo vários segmentos, todos voltados para a franquia. Então, mas quando você pega e fala que foi uma oportunidade, como assim? Você foi trabalhar no hotel para fazer o que especificamente? Trabalhar numa área de suprimentos de hotel, área de atendimento, de negócios? Qual era a tua primeira atuação e como que isso daí deu uma guinada para franquias? Na verdade, o primeiro trabalho que eu tive na área foi com o Grupo Viena. Viena? Que certo. Muito conhecido, inclusive, dos antigos, do senhor Roberto Bielaschi, que era um judeu que começou vendendo coxinha lá no Conjunto Nacional, e ficou milionário, né? Montou a rede Viena de restaurantes. Na verdade, eu passei a trabalhar na parte operacional. Depois, com conhecimento, a gente acabou adquirindo know-how, principalmente com a chegada das marcas americanas, né? E trabalhando numa marca nacional, começamos a desenvolver esse trabalho. O mercado ainda era um pouco incipiente em 1984, né? Era restrito. Hoje não, o mercado de franquias é um mercado gigantesco, né? E tem de tudo franquia, né? Olha, eu atendo até franquia de clube de tiro, né? Que pode parecer inusitado, mas tem franquias de clube de tiro, tem franquias de alimentação, tem franquias de pet, né? Eu diria que os três principais segmentos hoje, por ordem, a gente pode colocar pet, estética e depois alimentação. São os três principais nichos dos franqueadores, mas tem de tudo que você imaginar, né? Bom, você disse que começou em 1984 com Viena, que o Viena eu não sei se é uma franquia, ou se foi. Não, nunca me foi. Corrija. Não, ele sempre trabalhou com loja própria. Lojas próprias. Mas eu tinha muito relacionamento com outras marcas e acabei enveredando para outras marcas que se tornaram franquias. Então você teve a oportunidade de pegar uma franquia que começou, digamos assim, com uma unidade, duas e expandiu? Sim. Eu trabalhei numa rede chamada Al Parmegiana. Essa rede, quando eu entrei, ela tinha, nem lojas tinha, né? Ela tinha a ideia de montar 3 unidades próprias e montar uma cozinha central, montou essa cozinha central e as 3 lojas próprias. Com o crescimento, com o próprio sucesso do negócio, a gente desenvolveu para pegar uma franquia. Esse foi um dos exemplos. A Patroni Pizza, que é uma marca talvez mais conhecida, também. A ideia era trabalhar para o dono da marca, mas depois, com a nossa experiência, com o trabalho e tudo, a gente acabou desenvolvendo para vender esse negócio, esse modelo de negócio como franquia. Bom, eu como te conheço pessoalmente, eu sei que você trabalhou boa parte da sua vida na Patroni Pizzas. Como que foi esse desafio? Olha, foi um desafio grande, né? De sair de uma empresa familiar com uma pequena estrutura por uma rede de abrangência nacional, né? Lojas desde Boa Vista, Roraima, até Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então você pegava todo esse desafio, né? E o que você fez especificamente na Patroni Pizzas? A princípio eu entrei para cuidar da parte administrativa do negócio, né? Na parte financeira também, mas com o crescimento, com a minha experiência operacional, a gente primeiro cuidou das lojas próprias,
para depois cuidar da expansão da franquia, que envolve formatação, que envolve desenvolvimento do plano de marketing, a parte jurídica, enfim, busca de franqueados, captação de franqueados, porque quando você começa a expandir uma franquia, o que acaba acontecendo? Você é um mero desconhecido, né? E as pessoas, esse trabalho inicial, eu digo que até você ter pelo menos eu diria umas 50 unidades, o teu trabalho acaba ficando no vermelho. Você começa a ganhar dinheiro como franqueador quando você tem uma estrutura. Só que você tem que investir. E ainda mais em alimentação, que você tem preparo de produto, desenvolvimento de produto, concorrência de praça de alimentação, né? É muito difícil. E sem considerar também as questões de regionalismo, né? Uma coisa é você montar um cardápio para um paulista. Outra coisa é você montar um cardápio para carioca, né? Parece que que o Brasil é igual, mas não é. Não, até vamos falar para quem está assistindo aí ao programa. Por exemplo, paulista come um feijão chamado carioca. Exatamente. Só que carioca não come feijão carioca. Não, ele come feijão preto. Exatamente. Né? É até curioso isso daí, né? Um exemplo bobo. Pizza de paulista pode ter uma pizza sem mussarela. Fora aqui da capital, da grande São Paulo e das cidades mais próximas, você servir uma pizza sem mussarela, o sujeito vai brigar com você, né? Sem servir um sachê de ketchup. Eu, por exemplo, não gosto de ketchup com pizza. Acho até estranho isso, mas eu entendo você, que existe o regionalismo aí, as pessoas têm gostos diferentes aí pelo mesmo produto, né? E sem considerar que também o empresário, ele também tem um comportamento diferente, né? Uma coisa que eu sempre falo é que um empresário de São Paulo, você não precisa buscar no aeroporto ele, se ele estiver chegando de viagem, nem levar ele para conhecer a sede, né? Ele quer resolver. Em alguns outros lugares do país, isso não é uma forma preconceituosa, mas a pessoa gosta de mostrar a casa, aonde ele monta o negócio, falar da família. Se você não vai jantar ou almoçar com essa pessoa... Eu já tive uma experiência assim com o pessoal do Ceará. Eu sou paulista, para quem não sabe, tá? É tipo assim, você não chega lá falando direto de negócio, como a gente faz aqui em São Paulo, aí já vamos direto para o que interessa, né? Você tem que primeiro lá, exatamente o que você falou, primeiro vai bater papo, conversar de assunto que não tem nada a ver, depois em algum momento, na hora que a pessoa se sentir à vontade, é que vamos chegar onde nós queremos lá, né? Isso tem que ser um aprendizado, né? Por exemplo, eu fui para o México, as relações de negócios, participei de uma feira de franquias no México. É totalmente diferente do que é o Brasil, né? Não é os Estados Unidos, mas também não é o Brasil, né? Tem características assim de comportamento humano, né? Não vou muito longe, tem uma cidade no sul do país, se você estiver participando de um evento, uma feira, e você entregar um folheto, um folder, a pessoa vira a cara. Então você tem que esperar ela te aproximar do seu stand e demonstrar interesse para você abordar, né? Então esse regionalismo do país, o Brasil é muito heterogêneo, né, que a gente pode chamar. Sim. De comportamentos, expectativas de negócio, né? E se as franquias não entenderem isso, né, muitas franquias... Não dá para ser um modelo nacional de franquia, tem que ter algum tipo de variação. É claro, não fugindo do padrão aí que se pensou originalmente da franquia, mas tem que ter uma flexibilização para ter um êxito, é isso que você está dizendo? Eu acho que sim, porque você vê, as grandes marcas internacionais passaram também por um período de acomodação. Como qualquer empresa internacional que vem para o Brasil, né? Eles têm que ter vamos dizer, uma adequação aí para a realidade daqui. Eu, como a minha área de TI, falo isso pelas empresas de software. Exatamente, eu não sei se você lembra, você é da mesma idade quase a minha, quando veio o Arby's aqui para o Brasil, lembra aquela? Arby's, vendia uns sanduíches maravilhosos. Eu adorava aquilo lá, fantástico. Era de um pessoal de Goiânia, né? Isso, o Master Frank. Só que o que aconteceu? Ele esbarrava em alguns hábitos de consumo que para a época, estou falando de 1980 para 90, nessa época, esses hábitos de consumo não foram superados. E aí uma grande operação que faz sucesso no mundo inteiro
teve que repensar. Mas é lamentável, porque o Arby's tinha um sanduíche excelente. Uma pena que não deu certo aqui no Brasil. Acho que faltou um pouco de marketing também adequado, né? Porque quando você traz um produto diferenciado para não só para o país todo, mas até, como você disse, até para algumas regiões específicas, você tem que ter um tempo de maturação aí das pessoas conhecerem esse produto, né? Eu me lembro muito bem aí também, como você disse, aí também tem o cabelo branco, né? Quando um determinado banco, não vou fazer propaganda para ele, mas no início, fim dos anos 80, início dos 90, queria emplacar a questão do uso do cartão de débito. Sim. Por quê? Porque para as pessoas que assistem hoje, que nem estão usando mais cartão, né? É incrível nós falarmos isso, mas lá nos anos 80 e parte dos 90 era cheque que se transitava, né? É verdade. Cheque para tudo quanto é canto. Exatamente. Então o banco precisou contratar uma empresa que eu trabalhava, que também não vou fazer propaganda dela, mas é uma empresa nacional na área de educação, para que se fizesse um trabalho, contratando psicólogos, inclusive, para que eles estivessem em agências determinadas, aí, vamos falar assim, agências formadoras de opinião, para atender a população e explicar para eles, desmistificar o uso do cartão. E aí, tanto que precisamos dizer aí o quê? Depois de 30 e poucos anos aí, que hoje o cartão aí, ninguém tem dúvida disso, usa cartão de crédito. Me permita corrigir, meu sogro não usa cartão. Ah, não. Ok, mas isso... Quantos anos tem seu sogro? 80, vai fazer 89. Então, nós estamos falando aí de pessoas aí, de uma idade aí que a época que eles eram mais ativos economicamente ainda era do checão, né? Então aí fica mais difícil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que houve uma preocupação por parte desse banco, e daí os outros também seguiram o embalo, né, vamos dizer assim, para fazer com que o produto fosse conhecido e o povo tivesse segurança em usar esse produto. Entendi. E aí deu certo. Agora o Arby's eu acho que faltou um pouco disso. Eu acho que foi assim do tipo, vamos abrir um monte de franquia. Abriu. Coloca em shopping, coloca isso, coloca aquilo, na rua, tal... E daí, legal, mas... Quem é você? Quem é você? Diferente de uma marca, como por exemplo, o McDonald's, a propaganda deles é incessante. Exatamente. Até hoje. E vamos falar francamente, quem não conhece o McDonald's hoje? Acho difícil. E teoricamente não precisariam mais de propaganda, né? Ou a própria Coca-Cola, vamos pegar e falar de uma bebida, Coca-Cola aí que... A história dela nem sempre foi de sucesso, até recentemente eu estava vendo um documentário e vi que ela teve também muitos altos e baixos lá no começo. Sim. Mas uma das coisas que eles criaram aí, né, é o marketing agressivo. Então, mostra lá a pessoa feliz, sorridente, tomando Coca-Cola, chega no Natal aí, eles criaram o conceito do Papai Noel gordinho e vestindo vermelho, você sabia disso? Não, não sabia. Foram eles que criaram esse conceito, essa ideia de Papai Noel que nós temos. Isso lá no começo do século XX. E aí, hoje, num período aí de festividade, fim de ano, eles têm esses caminhões da Coca-Cola aí. São muito bonitos. Mostrando aí e tal. Então, o que acontece? Não existe um ser humano que eu acho na Terra que não conheça a Coca-Cola. Mas existia um trabalho para isso. Então é uma pena que a Arby's não tenha feito isso, mas por que nós estamos falando isso também para quem está assistindo esse programa? É mostrar a importância que tem, não é só criar a franquia, você tem que fazer com que o público conheça ela. Se não fizer isso, a chance de sucesso é zero. Eu sou de uma época, Francisco, que se você tivesse um bom produto, você seria a melhor bolacha do pacote. Com a entrada das redes americanas, por exemplo, no segmento de alimentação, entrou aquele conceito de QSL, qualidade, serviço e limpeza. Exatamente. Hoje, você ter qualidade, você ter serviço e ter limpeza, você não está fazendo mais que obrigação. Exatamente. Então, eu creio que uma franquia ou qualquer negócio, independente de ser próprio ou não, se ele não tiver uma experiência de consumo... Hoje tem um nome bonito aí que o pessoal aí até... das áreas aí de marketing falam, experiência do usuário. A experiência do usuário, ou experiência do consumidor. Tem esses dois termos aí que é muito falado, né? Se não for dessa forma, não tem o menor sucesso, não adianta. Você aí, evidentemente, conhece aí empresas que estão querendo montar redes de franquia, daí o cara fica vendo aquele programa lá de Shark Tank na televisão, lá acha que é só pegar e qualquer coisa é franquia. Não é assim. É. Tem tudo começo, meio e
talvez um fim bem lá na frente, mas Exatamente. vai ter um fim também. Como nós falamos, infelizmente, para quem não conhece, que eu acredito que muita gente aí que vai ver aqui não sabe, Arby's era um sanduíche fantástico. Eu não consigo. É igual se a gente for comparar um sanduíche, um produto de comida mexicana, né? Que era o Jack in the Box, né? Era um sonho de consumo. Né? Só que o que percebeu na época o Gregory Ryan, que é o que trouxe a marca McDonald's para o Brasil, que aquilo era um produto muito específico de um nicho. Uma das coisas que a gente tem que entender quando monta um negócio é ver se aquele nicho que você vai atuar, qual o nível de concorrência, quantos fornecedores tem, se não é um produto de moda. Lembra da febre das paletas? As benditas paletas mexicanas? Lembro. Você vê hoje como? Zerou. Né? Quem foi nesse embalo do food truck? Né? Todo mundo montando food truck. Hoje está difícil. Então, a pessoa, antes de investir, mesmo sendo um franqueador ou franqueado, ela tem que entender qual que é o objetivo, como que ela enxerga aquela marca, aquele mercado que ela vai atuar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Será que aquele negócio é perene? Será que ele consegue mudar e continuar sendo atrativo? Porque é business, né? Você monta alguma coisa, investe, buscando um resultado financeiro. Né? Eu acrescentaria mais um item nesses 3 pilares que você colocou aí, que vieram aí com as empresas de fora. Que seria o seguinte, o item. Escalabilidade. É verdade. Você tem que pensar em franquia e pensar que você não vai vender para meia dúzia, você tem que vender para muitas meia dúzias. Então você tem que fazer um produto que essas muitas meia dúzias encarem ele como um bom produto. Exatamente. Então é o caso, nós não estamos fazendo propaganda aqui de forma nenhuma do McDonald's. O McDonald's, qual foi o grande, vamos dizer, sacada deles? Porque eles criaram realmente esse conceito lá nos anos 50, o fast food. Para você pegar, entrar dentro de uma loja, ir para uma fila, ficar no máximo 5 minutos nessa fila e já sair com um hambúrguer e comê-lo. Exatamente. E quentinho. Então eles criaram esse conceito e ninguém tinha pensado isso na época. Até para quem não assistiu, sugiro ver um filme que tem aí, procure na Netflix ou qualquer outro streaming aí, que conta a história lá de como que era o McDonald's no começo, que era 2 ou 3 irmãos, se eu não me engano, que eles criaram lá o conceito de food truck, só que depois veio o cérebro que criou a ideia da franquia desse conceito de food truck, e que fez o sucesso global, né? Exatamente. Que daí muitos outros foram no embalo. Então a escalabilidade é algo que, se não se pensar, quebra. Bom, Curi, eu queria te perguntar uma outra coisa agora, porque senão nós vamos ficar divagando muito aí sobre essas grandes marcas que tem no mercado. Eu queria te perguntar o seguinte: qual o perfil de um franqueado hoje em dia no Brasil? Eu diria que, por incrível que pareça, ele não é empreendedor. Não é? Não, porque franquia pressupõe-se padronização. Franquia te minimiza o risco de investimento, mas ele não elimina. Então existe o risco inerente, né? Você consegue ter uma taxa de mortalidade menor de novos negócios, desde que você escolha uma franquia já com estrutura que possa te ajudar no crescimento, no faturamento e na lucratividade. Mas eu diria que o perfil ideal de um franqueado é aquele que se dedica integralmente ao negócio. Né? Quando eu digo integralmente, é pelo menos estar presente nos horários chaves, nos horários de pico da sua operação, independente do segmento. Segundo, que saiba cumprir ordens, porque o brasileiro tem uma coisa própria, eu falo por mim mesmo, não estou falando por outros. A gente não gosta muito de rotina, a gente quer as coisas diferentes cada dia. E franquia ou negócio tem que existir uma rotina. Rotina de abertura, rotina de fechamento, rotina de atendimento, né? E quem tem a experiência por trás que pode te oferecer, no caso é a marca, é o franqueador. Né? Então, um bom franqueado é aquele que está presente, que segue as orientações do franqueador,
e faz controle, né? Tem muita gente que assume, é fácil, né? Dependendo do segmento que você vai atuar, a gaveta de dinheiro no final do dia está cheia. Mas, eu já vi franqueados que rapidamente trocaram de carro, rapidamente compraram um carro adicional, alugaram um novo imóvel, compraram, e o negócio não estava maturado. Ou seja, descapitalizaram a empresa. Descapitalizaram a empresa e não esperaram, né? Em tempo de maturação necessário. Exatamente, no mercado... Literalmente é o seguinte, o pessoal fica vendo muitas novelas aí, vê aqueles grandes empresários lá, pensa que porque abriu um CNPJ já é um mega empresário, vamos falar assim, claramente, né? Então o cara confunde fluxo de caixa com resultado. Exatamente. Estou certo? Tá certo. Então ele pega, por exemplo, uma franquia, desculpa te cortar, mas não, sim, só para te dar subsídios. Ele pega, por exemplo, uma franquia X, digamos aí, movimenta 200 mil no mês. Uhum. Só que o cara estava acostumado a ganhar 15 mil, dá um exemplo aí, quando ele era funcionário. Aí fala, nossa, 200 mil por mês. Só que é fluxo de caixa. Uhum. É dinheiro entrando e saindo. Exatamente. Então, como que ele sabe se está dando resultado ou não? É no final do mês. Pagou todas as contas, sobrou tanto. E que uma coisa até que você há de convir comigo, que falta muito nos pequenos empresários, que inclusive nos franqueados, ele não colocar um salário para ele mesmo. Exato. Ou quando coloca um salário acima do que a capacidade do negócio dele. Francisco, eu tenho uma experiência com um franqueado, e um bom franqueado, que tinha conhecimento, já tinha sido lojista e varejista de um segmento, entrou para esse segmento e na cabeça dele ele determinou um valor de remuneração para a esposa que era muito acima do que o mercado pagava. Para aquela função. Para aquela função. Conclusão, isso impactava diretamente no resultado, né? Então, muitas vezes, quando ele analisava o número da loja dele, o demonstrativo de resultado do exercício, o famoso DRE, na última linha não apresentava o esperado. Então, eu acho que tem que ser colocado uma remuneração. E eu acho também que um empresário, no começo, ele tem que definir um salário de acordo com a função que ele exerce. Se ele exerce aquela função X, veja como o mercado daquela... Vamos dar um exemplo simples. Vamos supor que ele não tenha um gerente da loja. Sim. Então ele quer ser o gerente da loja. Sim. Então ele tem que receber o que o gerente da loja dele iria receber. Sim, mas tem que fazer as funções do gerente. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Ele tem que desempenhar a função, não é simplesmente ter o salário e não fazer nada. Exatamente. Se ele quer ter um dinheiro sem fazer nada, então ele é um investidor e ele tem que pensar no resultado. Tá certo? Tá certo. Não existe como ele pegar dinheiro sem ter havido um resultado. Agora, se ele desempenha a função de um gerente que ele já pagaria para um gerente, né, abrir a loja, fechar a loja, ver se o funcionário chegou, fazer escala, tal, controlar a caixa, aí ok. Está presente dentro da operação. Nada mais justo do que ele fazer jus a esse salário. Sim. E ele depois também vai receber o resultado. Então ele vai estar diretamente ligado à operação. Não é isso? Isso. E principalmente imaginar que você tem um período de maturação, de crescimento do faturamento. Nesse período, muitas vezes você vai ter que pegar recurso próprio para manter. Você precisa, o famoso capital de giro. Muitas pessoas começam um negócio imaginando que o próprio negócio vai se pagar. E nem sempre isso acontece. Não porque o negócio não seja ruim, mas existe um período de maturação, né? Nos Estados Unidos, acompanhei a implantação de uma unidade, fala-se de 20 anos de prazo de retorno. 20 anos é tempo, hein? 20 anos. Isso para brasileiro é... Não, o brasileiro em um ano já quer ter retornado todo o investimento e ainda ficar rico, né? É uma cultura local. Então, aproveitando isso que você falou, dá para ficar rico sendo um franqueado, não um franqueador, um franqueado? Olha, eu acho que dá para ter um padrão de vida melhor, né? Não digo ficar rico. Mas desde que trabalhe muito. E desde que e outra coisa também é proporcional ao investimento que ele faz, né? Hoje no mercado tem muita gente com um X de valor abaixo de 100 mil reais, que são as micro franquias. E por serem micros, elas vão ter um faturamento menor. Basicamente é um salário. Quanto mais você investe, em tese, você mais tem faturamento. Mas não significa que aquele faturamento
seja o seu lucro. Então, eu acho que para uma pessoa ser rica, como se chama riqueza aqui no Brasil, ter independência financeira, acho que uma unidade só não é suficiente. Então o que você está querendo dizer, traduzindo aí para as pessoas mais leigas, é assim: para que uma pessoa tenha um padrão de vida altíssimo, vamos falar desse jeito, que seria esse o sinônimo de riqueza, Sim. ele não pode ter apenas uma franquia. Não. Ele tem que ter várias. E de preferência, várias de segmentos diferentes. Até para ele poder ter um balanceamento aí. Se uma está indo mal num determinado momento, a outra está segurando, depois essa daqui sobe, e vai crescendo. Eu acho que assim, buscar alternativas de investimento em segmentos que têm potencial, né? Não colocar todas as suas fichas, todo o seu dinheiro num único investimento, né? Tá. Agora me diga uma coisa, da mesma forma que eu entendo com essa explanação sua, e acredito que quem está vendo aí também deve ter entendido, existem os bons franqueados e existem os maus franqueados. Sim, como em toda atividade, né? A pergunta é, existem também os bons franqueadores e os maus franqueadores? Ou todos são aquele sucesso que a gente vê na televisão, Shark Tank e assim por diante? Não, na verdade, o que você tem, muitas vezes, é fruto de informações incorretas. As pessoas são, infelizmente, ouvem uma mensagem que não é a verdadeira. E isso cria uma expectativa, por isso que eu acho que se você caminhar para ser um franqueador, tua marca faz sucesso, tenha a segurança que você está vendendo e transferindo a sua marca para um terceiro. E um franqueado feliz qual é? É aquele que está ganhando dinheiro. É um círculo da felicidade. O cliente tem que estar feliz, o franqueado tem que estar feliz e o franqueador tem que estar feliz. Se essas três pontas do sistema um deles não estiver feliz, lamento. A ideia é que isso acabe logo. Nós temos aí alguns exemplos aí na história, até do Brasil recente, aí de franqueadores que a única preocupação que eles tinham era vender franquia. Sim. Daí não cuida do franqueado, do cliente muito menos ainda. E aí nós sabemos o resultado disso, né? Que até desaparece aí, é vaporizada completamente a empresa. Bom, Curi, e você hoje faz o que exatamente? Olha, Francisco, a gente tem uma empresa de consultoria que faz a expansão de marcas já estabelecidas, de franqueadores que precisam crescer, principalmente no mercado de São Paulo, porque tem muitos franqueadores que não são aqui de São Paulo. Então nós ajudamos na captação de leads, na explicação do negócio e tratamos esse potencial candidato para ser um futuro franqueado da marca. E outra coisa que nós fazemos é pegar uma marca própria, que já tem algum sucesso, né, que tem a possibilidade de escala, e transformamos ela numa franquia, né? Criamos toda a manualização, todo o plano de negócio, enfim, entregamos um franqueador. Então vou te dar um exemplo, até para os leigos aqui entenderem. Hoje está muito na moda aí essa tendência de produtos naturais. Sim. Então vamos imaginar o seguinte, eu, Francisco, abri uma loja de produtos naturais. Perfeito. Aí essa loja começou a vender, tá legal, tá um movimento bom, tô tendo dinheiro lá do jeito que eu imaginava, um retorno e tal. Quero ser um franqueado. Quais são os passos para isso? É isso que você faz? Exatamente. Eu vou te orientar, vou fazer com que dentro de X tempo, né, dependendo da complexidade, isso pode demorar, é um projeto até que de médio prazo. O que seria médio prazo? Quanto tempo aproximadamente? Olha, de 6 a 9 meses, dependendo do modelo de negócio. Quase uma gestação, então, no bebê. É quase uma gestação, né? Tá. Para que você vá para o mercado ofertar a sua marca para interessados e esse negócio seja palatável, seja um negócio onde você possa dizer que porque quem entra na sua marca, na verdade, está entregando muitas vezes a economia da vida dele, né? A grande parte dessas pessoas juntaram algum dinheiro, muitos deles pegaram uma rescisão de trabalho, né? E estão procurando algo sólido para investir. É uma responsabilidade social. Você, na medida que você cresce, no mínimo um estabelecimento comercial tem 2 funcionários.
Quando não digo mais do que isso. Então, tem toda uma questão social, tem uma questão empresarial, né? Só que é um modelo que você cresce com capital de terceiros, né? Tá, então, em suma, se eu tiver uma empresa, como eu falei, um estabelecimento comercial, procuro você, Sim. aí você vai pegar e me dizer exatamente todos os passos que eu tenho para poder vender o meu know-how, porque na verdade é isso que eu vendo. Exatamente. Você Para um interessado em representar a minha marca. Isso, para operar sua marca de acordo com os padrões que eu estabelecer. Isso, que tem que ser padrões que já tiveram sucesso, né? Por isso me preocupa muito hoje, no mercado brasileiro, tem empresas que são recém-criadas e de repente viram franquias, né? Qual a experiência que tem? Pode dar certo? Pode, mas também a possibilidade de dar errado é grande. Então, e outra coisa que nós também fazemos é auxiliar candidatos a franquias a avaliarem franqueadores. Então, imagine o seguinte, depois que você formatou a franquia para mim, se eu quiser contratar você para procurar franqueados para mim, é isso que você faz? Além de procurar, eu posso também ajudar no processo seletivo, né, da análise dos documentos, das informações. Então, peraí. Agora você me deixou uma dúvida aqui, que acho que quem está lá vendo também deve estar pensando. Sim. Então, existe uma seleção para ser franqueado? Não posso chegar e falar, eu quero uma e acabou. Não é assim que funciona? Se isso acontecer, desconfie dessa franquia. Sério? Sério. Então, existe como se fosse um vestibular para ser um franqueado de alguma marca? Porque você tem que passar por um crivo financeiro, um crivo de conhecimento, um crivo de... Por exemplo, você não gosta de cachorro. Não gosta de cachorro. E você vai abrir uma franquia no segmento de pet shopping, a possibilidade de tristeza que você vai ter... De dar certo é zero. É zero. Né? Então você tem que ter afinidade. Um outro exemplo aí, vamos imaginar, eu não gosto de pizza, detesto pizza. Então vou abrir uma franquia de pizza, como que eu vou poder gerir isso daí se vem um cliente e chega e pergunta, a pizza é boa? Eu não sei, não gosto. Então fica estranho. É mais ou menos essa, fazendo uma comparação grosso modo? A grosso modo, eu me recordo de uma situação em que uma unidade foi vendida para um operador, para um franqueado, de um para outro, e a coisa foi feita de forma atabalhoada, né? Dentro de 2 meses, esse novo franqueado pediu uma reunião e falou o seguinte, olha, isso não é para mim. Eu falei, por que não é para mim? Porque eu não gosto de gente, eu gosto de tecnologia. Isso piorou ainda, hein? Não gostar de gente para ser franqueado em qualquer uma de comércio é complicado. Porque ele falou, não, gente responde diferente, máquina responde de acordo com a programação. Parece brincadeira, mas então o que faltou nesse processo? Faltou uma análise prévia de quem está comprando. O que ela olhou só foi o valor de investimento e a rentabilidade. Mas isso é uma variável que vai depender. E sem contar que quando você é empresário, e você passa a ser empresário, aquilo tem que ser sua dedicação de vida. Você vai ver, por exemplo, um negócio que você escolheu, vai precisar que você trabalhe de final de semana? Você já conversou isso com a sua família? Já conversou com você mesmo para ver se você tem interesse nisso? Né? Então, são valores que você tem que entender antes de entrar. Né? Tá certo. Bom, Cury, se nós formos conversar aqui, nós temos papo aí para muitas horas, e nós temos que chegar ao fim aqui. Sim. Então, eu gostaria de falar algumas informações finais. Primeira, quem tiver interessado no seu serviço, como te acha? Pode falar aí pra gente, por favor. Olha, pode me mandar um e-mail, meu e-mail é consultoria@cury-franchise, Cury, C-U-R-Y, franchise.com.br, que a gente atende, independente se quiser usar os serviços, quiser bater um papo. Tirar dúvida, Tirar dúvida, não tem problema. A gente está aqui disponível. A ideia é que o mercado se torne cada vez mais profissional. Tá certo. E Cury, eu também sei que você tem alguns trabalhos sociais aí, eu gostaria de convidar você para um outro programa para nós falarmos só sobre isso. Tá bom, vai ser um prazer. Então, pessoal, para quem nos assistiu aqui hoje nesse programa aqui com meu amigo Cury, eu agradeço aí a atenção, espero vocês no próximo. Cury, muito obrigado aqui pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Francisco, foi um prazer estar aqui com vocês. Até logo. Tchau.
Obrigado.